Boa noite, a graça e a paz a todos. Obrigada. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, codependência, rejeição, ansiedade, insegurança, timidez, procrastinação. Meu nome é Glória. Sou a filha de 3 irmãos, de família humilde. O meu lar era desestruturado. Meu pai teve problemas com alcoolismo por anos. Na infância, lembro das brigas constantes em casa e presenciei várias agressões verbais e físicas à minha mãe. E ficava revoltada da forma como meu pai a tratava. E de nada adiantava pedir para ser diferente. A nossa situação financeira era bem difícil. Meu pai nunca deixou faltar o básico, mas às vezes, para isso, teve que vender alguns objetos de casa, tipo geladeira, televisão e algumas outras coisas. E isso me deixava muito insegura. Minha mãe não tinha paciência com nada. Eram poucas vezes em que nos dava carinho. Meu pai trabalhava bastante, mas lembro de todo dia beber. E achava que já tinham problemas demais e não queria aborrecê-los com nada. Me tornei uma pessoa muito fechada, com dificuldade em confiar. Adorava a casa da minha avó. Minhas tias brincavam bastante comigo e meus irmãos. E eram bastante carinhosos. Fui a primeira neta, muito mimada. Sempre ia para lá nos finais de semana. Na escola me destacava uma maneira de chamar a atenção de meu pai, que na época das provas sempre revisava as matérias comigo e queria agradá-lo. Estudava numa escola particular, onde cursei como bolsista, até completar o fundamental. E depois precisei mudar de escola, por não ter sequência no ensino. Essa mudança me trouxe menos comprometimento, por ser escola de qualidade inferior e os professores não me cobravam tanto. Me sobrava um tempo para as más influências. Na adolescência, fui rebelde, me sentia incompreendida, sempre sentia a falta dos meus pais, que, apesar de presentes, foram distantes, sem muito diálogo e afeto. E isso causava um constante sentimento de abandono, que tentava preencher em coisas momentâneas. Muitas vezes, relacionamentos abusivos, e criando codependência, muitas vezes anulativa. Fiz muitas escolhas erradas, especialmente quando se tratava de amizades, que me levaram à bebedeira, a festas e à sexualidade. Tudo para me encaixar nos padrões do grupo com quem tinha amizades. Comecei a namorar com 15 anos e fui mãe aos 17. Meus pais me convenceram a casar e morar com eles. E assim fiz. Mas isso não durou muito tempo. 3 anos depois me separei. Meu marido não assumia nenhuma responsabilidade, então preferi me separar e criar minha filha sozinha, uma vez que a levou para passear e não queria me devolvê-la. Foi uma época bem cansativa, mas sempre dei o meu melhor para cumprir minhas obrigações. Estudava, trabalhava e cuidava da minha filha. Minha mãe me ajudou bastante. O problema é que ela era controladora. E se não fazia as coisas como ela queria, as brigas eram constantes. Nesse mesmo tempo, meus pais se separaram, pois minha mãe não aguentava mais aquela situação, onde meu pai não buscava ajuda para sair da dependência do álcool. E eu me sentia na obrigação de ajudá-lo, já que a maioria das pessoas havia lhe abandonado. Meus avós sempre foram exemplos de amor, perseverança e oração. Aprendi com eles sobre fé. Apesar de que eu tinha Deus como alguém distante, que punia seus filhos caso fizessem algo errado. E que precisava de alguém para falar com ele por mim, mas sempre presente em minha vida. Aos 21 anos eu casei novamente e fui morar com meu marido até hoje. E depois de 1 ano de casada, tivemos nossa segunda filha, onde assumiu eu e a minha primeira filha
E parecia tudo perfeito. Me sentia segura e protegida. Depois de 2 anos de casada, viemos do Ceará morar aqui em Rio Grande da Serra, em busca de condições melhores para a nossa família. No Ceará estava difícil pagar aluguel e aqui moraríamos numa casa cedida pelo meu sogro. Logo nos adaptamos. Fomos muito bem acolhidos e rápido conseguimos emprego. Só que, devido ao clima, as crianças apresentavam bastante problemas de saúde e eu precisava faltar ao serviço para ficar com elas. Foi aí que decidimos que eu pararia de trabalhar por um tempo, enquanto elas cresciam. Nesse tempo, me dediquei a cuidar das filhas e casa. Assim se passaram 9 anos, onde a dependência anulativa falava alto. Sentia necessidade de agradá-los e me deixava de lado. Nossa situação financeira era razoável e foi possível o sustento só pelo trabalho do meu marido, já que tinha um bom serviço, porém haviam gastos excessivos com farras e bebedeiras, coisas desnecessárias. Minha avó materna faleceu em 2019, me deixando uma grande tristeza em não ter ido lá no Ceará me despedir dela. Havia a última vez em 2014, quando fui lá visitá-la. Mas sempre nos falávamos por telefone. Lembro com muito carinho da última ligação, 3 dias antes dela partir, dizendo que me amava. Tanto que depois ficou difícil ligar para lá e falar com os outros parentes, pela lembrança dela. Depois fui lá novamente em 2021. Deus me abençoou com uma viagem para irmos, eu e minhas filhas juntas. Deus, como um pai cuidadoso, sabia o quanto era doloroso ter que ir lá sem mais a presença da minha vozinha. E minhas filhas estavam para me confortar, porque só nessa ida foi que a ficha caiu de não ter mais ela. Aos poucos fui superando a grande saudade, guardei as boas lembranças que vivemos. Em 2021 foi o ano mais difícil, se não o pior momento familiar. Meu marido passou por internações buscando tratamento contra o uso abusivo do álcool. E nesse período não consegui em nenhum momento pensar em mim, somente em controlar e mostrar ao meu marido que estava indo por caminhos errados, que traziam tristes consequências, como acidentes, onde uma vez eu cheguei em casa, tinha bombeiros, polícia socorrendo meu marido, que havia caído da escada e que tinha ficado com o rosto todo desfigurado. Da perda do emprego, traições, comportamentos agressivos, situações que me geravam bastante ansiedade e desânimo. Vivia num grande estresse, em alerta, sempre esperando por alguma má notícia. Revivia traumas da infância, via agora a destruição do meu lar, de um ciclo sem fim que me aprisionava ao passado. Demorei bastante para admitir que precisava de ajuda, achava que o problema afetava apenas ele. Tentava camuflar a situação e assumia as responsabilidades, agravando ainda mais as consequências. Foi então que comecei a fazer terapia e tomar medicações, pois estava tendo frequentes crises de ansiedade. Precisei algumas vezes ir ao pronto-socorro. Pensei inúmeras vezes em desistir, me separar, estava esgotada emocionalmente. Muitas vezes estava indo tudo bem, e eu, na minha falta de sabedoria, tinha atitudes de orgulho e dependência, e lá vinham as recaídas. Reconhecendo que sozinha eu não conseguia, Deus me abençoou com uma grande amiga, que, sabendo o que estava passando, não mediu esforços para me evangelizar e mostrar que havia um caminho, Jesus. Me convidou para um culto, onde veio uma pessoa e me deu respostas da qual havia questionado a Deus. Chorei bastante e não conseguia acreditar de como Deus se importava comigo. Depois daquele dia, nos encontrávamos em casa para orações e estudo da palavra.
Enfrentei de início oposição para que eu viesse à igreja. Logo, entreguei a minha vida para Jesus. Depois de persistir e manter a fé, procurei uma igreja para congregar. Visitamos a UPAV, conheci a Regina, que me convidou para um culto, quando a igreja ainda era na rua Capitão José Galo. Foi maravilhoso, me encontrei. Amei a alegria que me receberam. Foram calorosos e, ao mesmo tempo, nos deixaram à vontade. Depois de 6 meses, frequentando a igreja, decidi ser batizada, aqui mesmo, na primeira turma nesse prédio. Dia após dia, vejo a transformação que Deus fez em minha vida. Guardo e sigo seus ensinamentos. E no 30 semanas me ajudou bastante a buscar relacionamento com Deus, me trouxe entendimento das coisas maravilhosas que faz. Reconhecendo que, apesar de todo o sofrimento, Ele cuidou, supriu nossas necessidades, sempre a mais do que mereci. Realizou milagre a cada mês. Em Jesus encontrei superação. Ele tomou meu fardo e trabalhou no tempo exato para mudar tudo aquilo que foi necessário. Entendi que estou aqui nessa terra para progredir e aperfeiçoar a minha fé. E por obediência devo mudar, não para ser aceito, mas porque sou amado e quero agradar ao Pai. Não pelo esforço próprio, mas pela graça que me revelou. Entender o que sou em Cristo, uma filha amada de Deus, vem me ajudando a vencer a orfandade e com o Espírito Santo me conhecer e ter a certeza que nunca estou só. Me trouxe memórias que impactam no meu relacionamento familiar, de estrutura que falharam, me aprisionando a um estilo de vida de sofrimento. Na certeza de que Deus me fortalece e me encoraja a enfrentar meus medos, trata minhas feridas e, por consequência, tudo ao meu exterior vem sendo tratado e restaurado. Sempre tive dificuldade de compartilhar minha vida com outras pessoas. Sempre me incomodou, mas nas 30 semanas tenho aprendido a dividir, a corrigir falhas, a pedir perdão e a perdoar. O programa me incentiva a buscar intimidade e ver o cuidado de Deus em tudo. E quero a cada dia mais aprender e retribuir de alguma forma a outros irmãos, que assim como eu, passam por dificuldades. A fé em Deus me dá coragem, que em nenhum outro lugar pude encontrar. Me fez querer ser uma melhor versão a cada dia. E para finalizar, o Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. A vida só tem sentido se alinhada aos princípios e propósitos de Deus. Creio que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Agradeço o silêncio de vocês.